Boa tarde, nonos anos, tudo bem? É a professora Mônica de História e eu vou tentar complementar um pouquinho o que foi falado na aula do dia 10 sobre o período joanino, tá? Da aula do Centro de Mídias. Então, para você entender direitinho, o período joanino, o nome já está falando, é o período em que Dom João de Portugal ficou aqui na colônia brasileira. O Dom João, você tem que lembrar também que ele não era um rei de Portugal, ele era regente, príncipe regente. Ele tinha uma mãe viva ainda, era a Dona Maria I, e por questões de saúde, principalmente mentais, ela já estava debilitada mentalmente, inclusive o apelido dela era Dona Maria I a Louca. Quem de fato governava era o príncipe regente, era Dom João, tá? Bom, como é que estava a situação de Portugal no século XIX? Portugal está atrasado em relação aos países da Europa, como a França e a Inglaterra, porque eles já praticavam capitalismo industrial e Portugal ainda estava no mercantilismo. Bom, você já aprendeu o que é mercantilismo, você já aprendeu o que é capitalismo, inclusive o capitalismo industrial, mas você não lembra. Vamos lembrar de maneira bem rapidinha. O mercantilismo é a política econômica, onde há uma rigorosa intervenção do Estado na economia. O mercantilismo, na verdade, é a política econômica dos reis absolutistas, onde ele, com poder extremamente abusivo, controlador, ele vai intervir na economia também. Então, toda a prática comercial que você faz, o rei tem que estar sabendo e tem que estar interferindo de alguma maneira. Já o capitalismo industrial, ele é uma etapa acima do mercantilismo. Por quê? Principalmente começa agora uma revolução tecnológica na maneira de produção e na maneira da circulação dos produtos. Você tem que lembrar a Revolução Industrial na Inglaterra, que ocorre mais ou menos nesse período. A Europa, como que ela estava? A Europa estava dividida. Há um domínio da França liderada por Napoleão Bonaparte, que você aprendeu também no começo do 8º ano. Então, assim, eu tenho que pressupor que você lembra ou que você saiba disso, tá? Bom, então, a Europa, ela estava dominada pelo Império Francês, liderado pelo Napoleão Bonaparte, e que travava uma luta incessante contra aqui o Reino Unido, né, a Inglaterra. Essa luta era muito grande e, para provocar prejuízo para a Inglaterra, o Napoleão Bonaparte pensou numa coisa chamada bloqueio continental. Bloqueio continental é super, hiper, mega, blaster importante. Se eu fosse você, eu marcaria com carinho, né, esse termo, procuraria também, ou me perguntaria se não entender, porque é importante. O bloqueio continental foi o quê? Foi Napoleão Bonaparte, aqui da França, proibiu os outros países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Países da Europa inclui também Portugal. O problema de Portugal é que ele era extremamente dependente economicamente da Inglaterra, muito mais dependente da Inglaterra do que de qualquer outros países. Então, para Portugal, ele falou assim: caramba, se eu não fizer comércio com a Inglaterra, como é que eu vou sobreviver? E o Napoleão Bonaparte falava: o país que fizer comércio com a Inglaterra vai ser invadido por mim, pelas minhas tropas. Então, Portugal ficou pensando: se eu não fizer comércio, eu perco economicamente, mas se eu fizer, eu perco militarmente. O que eu faço? Então, Portugal estava nesse dilema e vai fazer secretamente um acordo com a Inglaterra. Então, assim, um acordo normalmente é uma troca, né? Você me dá, mas eu também te dou alguma coisa em troca. Como é que vai ser isso? Portugal pede o apoio da armada inglesa e o reconhecimento da legitimidade do reinado português. Em troca, Portugal cederia a Ilha da Madeira à Inglaterra durante o período de guerra e também a liberdade de comércio em um porto brasileiro. Então, os dois saem ganhando. A Ilha da Madeira está aqui, ó. E aí seria legal se a Inglaterra está aqui em cima. Se a gente continuasse o mapa, você veria a Inglaterra aqui em cima. Seria legal a Inglaterra ter um outro porto aqui, sendo que ela está lutando com a França, que aqui do lado da Espanha seria mais ou menos aqui. Então, a Inglaterra poderia estar lutando em duas frentes, né? Aqui e aqui.
tá? Isso ia ser legal para a Inglaterra em caso de guerra. Então, o que, que vai acontecer? A Inglaterra, ela vem escoltando, ela vem com a sua esquadra para o Brasil, escoltando os navios portugueses até a chegada no Brasil. Essa chegada no Brasil ocorre no dia 22 de janeiro de 1808 e logo em 28 de janeiro, menos de uma semana depois, o Dom João já declara a abertura dos portos às nações amigas. Quando eu falo nações amigas, você pode traduzir por Inglaterra, tá? Faz parte daquele acordo que eu falei na tela anterior. Além disso, o Dom João ele vai revogar o decreto feito por Dona Maria I, que foi feito em 1785. Esse decreto, essa lei da Dona Maria, proibia manufaturas no Brasil. Peraí, eu não entendi. A Dona Maria I, em 1785, ela proibiu toda a indústria, todo tipo de indústria de manufatura aqui no Brasil, que era uma colônia. Só que agora, com a família real chegando, e não é só a família real que vem, chegam mais ou menos 15 mil pessoas junto com o rei e a família real. Com o rei não, desculpa, com o príncipe regente. Então é muita gente. Para suprir a necessidade deles, você precisa ter uma manufatura, uma indústria para necessidades, tá? Além disso, já que você está liberando a indústria no Brasil, você também tem que incentivar a importação das matérias-primas e os insumos para a produção dos produtos manufaturados. Eu preciso trazer para cá matéria-prima para que eu possa produzir. Essa matéria-prima, quem que vai trazer? A gente tem matéria-prima aqui, mas não é o suficiente para os produtos que eu quero fazer. Quem vai mandar para mim é a Inglaterra. E também vai adotar como a capital do Império a cidade do Rio de Janeiro. De 1815 a 1821. Em 1815, a administração joanina, Dom João, elevou o Brasil à condição de Reino Unido. Mas essa nomeação acabou politicamente com a condição colonial do país. Isso quer dizer o quê? A partir de agora, o Brasil não é colônia, o Brasil é Reino Unido ligado a Portugal. Para quem ficou em Portugal, ficou inconformado. Eles ficaram insatisfeitos, porque agora o Brasil está ganhando uma importância que Portugal não tem mais. Então, em 1820, tem um movimento de revolta em Portugal, chamada Revolução do Porto, que criou um governo provisório onde quem manda não é o regente Dom João, porque ele está aqui no Brasil, e eles exigem imediatamente o retorno de Dom João para voltar para lá e agir como rei de Portugal, e não do Brasil. E eles querem que o Brasil volte a ser uma colônia simples, não mais um Reino Unido. Temendo a perda do seu poder, Dom João VI vai para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro I como príncipe regente no Brasil. Por que príncipe regente? O Dom Pedro I, ele não é rei, porque o pai está vivo. Então ele fica como príncipe regente. Tudo bem? Bom, aí você pode terminar de ler aqui, né? No Brasil, a repercussão desses acontecimentos impulsionaram a formação de um movimento que possibilitou a independência do Brasil, que é o que a gente vai ver mais pra frente, não é o caso agora. O que é legal você pensar, e sempre cai muito em vestibular, em provas, é o que Dom João VI fez aqui quando esteve aqui no Brasil. Como o Brasil deixou de ser colônia, como vivia uma grande quantidade de nobres aqui no Brasil, eles precisavam viver de acordo com a nobreza. Então, eles começaram a mudar culturalmente a cara do Brasil. Por exemplo, dentre várias coisas que o Dom João trouxe para cá, ele instalou a Casa da Moeda no Brasil. A Casa da Moeda é onde você faz a impressão da moeda e o papel moeda, que são oficiais. Existe até hoje. Hoje em dia, essa Casa da Moeda, ela virou um museu, o Museu da Moeda. Também foi, por ordem de Dom Fernão José de Portugal, foi criada a Biblioteca Real. Ela foi aberta aos estudiosos em 1814. Hoje ela é chamada de Biblioteca Nacional e ela é eleita uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo. Foi criado também em 10 de setembro de 1808 o primeiro jornal impresso no Brasil, nas máquinas de impressão Régia, no Rio de Janeiro.
O seu lançamento marcou início na imprensa no país, então olha a importância que se teve aqui, né? Também foi criado em 12 de outubro de 1808 o Banco do Brasil Sociedade Anônima. Foi a primeira instituição bancária a operar no país. E além de operar no país, o Banco do Brasil foi o primeiro banco que Portugal criou, tanto aqui como em Portugal. E por último eu deixei aqui o Jardim Botânico. Ele foi fundado em 13 de junho de 1808, onde os visitantes passeavam pela Casa das Orquídeas, Palmeiras Imperiais e Vitórias Régias. Hoje é um parque extremamente famoso, popular, é aberto ao público no Rio de Janeiro. Então, gente, eu sei que você assistiu a aula. Eu sei que você assistiu a aula do Centro de Mídias, ele falou um pouquinho sobre isso, eu só quis clarear um pouquinho suas ideias. Se você precisar de ajuda, se você não entendeu, bora me chamar lá no WhatsApp, tá? Que eu tento responder para você, beleza? Beijão para vocês.